Olá meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Aragão, eu sou da Orquidária Imperial e nós vamos gravar mais um vídeo sobre vandas para vocês. Essas belíssimas orquídeas que têm origem na Tailândia. Quer saber um pouquinho mais? Vem para cá, acompanha a gente nesse vídeo. Essas plantas elas são fascinantes e elas são conhecidas como plantas exóticas. Plantas exóticas são aquelas que não acontecem, não ocorrem na flora local. E as vandas, como nós falamos logo na introdução desse vídeo, elas são plantas que acontecem no Sudeste Asiático. Então aquela região de Tailândia principalmente, Vietnã, etc., não é onde justamente nós vamos encontrar as vandas, a ocorrência das vandas. As vandas elas são, portanto, plantas essencialmente importadas. Elas podem ter sido importadas recentemente ou num passado um pouco mais distante, inclusive híbridos feitos aqui no Brasil também. E elas são plantas que pertencem a um grupo de plantas cujo crescimento nós definimos como monopodiais. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre isso, crescimento monopodial e crescimento simpodial. Então se você tem dúvida, consulte o vídeo na nossa playlist, ok? Então, monopodial são plantas que têm essa estrutura e têm um crescimento vertical. Elas não crescem em diversos sentidos na horizontal, elas crescem sempre para cima. Um outro exemplo de planta monopodial muito conhecida também, talvez a orquídea mais cultivada no mundo inteiro, são os phalaenopsis. Elas crescem sempre para cima, né? Abrindo o lequinho, folha após folha. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o vegetal das monopodiais, das vandas. Gente, um outro aspecto muito importante, muito interessante que eu quero chamar a atenção para vocês é que a maioria das vandas, elas são cultivadas em cachepô sem nenhum tipo de substrato. Então você vai ver planta e raiz, tá? Isso é uma característica das vandas. Em geral, as vandas elas vêm instaladas em caixetinhas de plástico e o pessoal pode tirar essas caixetinhas de plástico e fixar, se preferir, em caixetinhas de madeira, como as que eu estou mostrando aqui para vocês, e às vezes até sem tirar mesmo a caixetinha de plástico, tá? Essa vanda aqui que eu estou mostrando para vocês, ela tem lá, ó, a caixetinha de plástico, e o proprietário da vanda fez o quê? Fixou a caixetinha de plástico dentro de um cachepô de madeira e permitiu que ela continuasse crescendo dessa forma, tá? Olha que bacana que nessa planta, vocês vão observar que além da caixetinha de plástico e do cachepô de madeira, o proprietário ele colocou esses saquinhos de adubo, tá vendo? É o adubo bocashi. Eu já mostrei isso para vocês em outros vídeos, que você pode usar o saquinho com adubo orgânico ou o porta-adubo. Como as orquídeas elas têm esse comportamento, né? A maioria das orquídeas são cultivadas da forma que eu acabei de mostrar para vocês, planta, raiz e cachepô, ou de plástico ou de madeira, elas acabam secando muito rápido. Então a medida da rega também mantém aquela proporcionalidade. Você vai molhar sempre que a sua orquídea estiver seca. Essa é a regra geral, é a regra de ouro para todas as orquídeas. O que ocorre com as vandas é que, como elas estão penduradas, sem substrato, sem vasinho, seja de plástico ou de cerâmica, para reter a umidade ali dentro do substrato, porque ela não tem substrato, você precisa molhar ela todos os dias. Senão você fica sujeito justamente a quê? A desidratação, perda de folha e eventualmente até de raiz. E aí você começa a ter plantas que, em vez de ter folhas de baixo até em cima, começa a ter aquelas plantas caneludas, uma planta com uma canela, com um rizoma, sem nenhum tipo de folha, e lá em cima um grupinho de folhas. Então, como eu estava falando com vocês, sempre que você encontrar vandas caneludas, né, vandas que não tem folha em algum ponto do rizoma dela, indica provavelmente que em algum momento de sua vida, de seu cultivo, houve falha em sua rega e ela acabou perdendo folhas por desidratação. Vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Ó, aqui vocês estão observando uma belíssima vanda, tá? Ela com bastante folha aqui em cima,
E aqui na parte de baixo, ó, o rizoma perdeu completamente as folhas. Isso foi alguma falha, algum estresse hídrico, alguma falha de cultivo no passado. Mas atualmente essa planta está muito bem cultivada e está nos brindando aí com belíssimas flores, com um arranjo floral muito bonito. Outra característica interessante para chamar atenção no cultivo das vandas é que eventualmente ao longo do rizoma essa planta produz mudas completamente autônomas, né, que nós costumamos chamar de cakes. Essas mudas com o tempo elas tendem a emitir raízes e até podem ser divididas da planta mãe, mas a gente recomenda que isso não seja feito, tá? Porque o conjunto ele fica muito mais bonito e a sua planta muito mais florífera, além, é claro, de não representar um risco para a saúde da planta mãe e desses bebezinhos novos, desses cakes novos. Então, se você puder, contenha aí o impulso de fazer divisão, de fazer mudas de sua vanda, caso esses cakes apareçam, tá? Existem técnicas que você pode tentar estimular o surgimento desses cakes, mas em geral esse cake ele pode aparecer ou não de forma natural. Observem o resultado, meus amigos, de plantas extremamente bem cultivadas, ó. Plantas que mantêm as folhas de cima até embaixo no seu rizoma, com emissão de raízes ao longo de todo o rizoma, raízes bem grossas, raízes bem hidratadas, tá? E a fixação aqui no final em cachepôs. Isso é resultado de quê? De uma boa rega. Como eu falei para vocês, as regas nessas plantas podem e devem ser feitas diariamente. E dependendo do nível de umidade ambiente, ventilação e calor do seu orquidário, até mais de uma vez por dia. A adubação é outra questão muito importante. Vocês viram num trechinho do vídeo anterior que algumas pessoas utilizam o adubo orgânico, né? As trouxinhas de adubo penduradas na planta, que sempre que você molha a planta, a água passa por aquela trouxinha e vai levar os nutrientes para a planta. Essa sem dúvida é uma opção, mas lembre-se de não utilizar o TNT como nós já mostramos em alguns dos nossos vídeos aqui no canal. A segunda opção é a adubação solúvel em água, com adubos inorgânicos. No nosso orquidário, no orquidário imperial, a gente opta sempre por utilizar o Plant Prod 20-20-20. E é esse o adubo que nós usamos de janeiro a janeiro, independente da planta estar ou não florido, independente de ser uma planta mais jovem, de ser uma planta próxima à floração. Então faça a diluição do Plant Prod 20-20-20 em 1 litro de água, uma colherinha de café em 1 litro de água, e aplique na sua planta quinzenalmente, ok? Quinzenalmente você vai molhar toda a planta. E se preocupe sempre em molhar bem as folhas, molhar bem o rizoma, mas principalmente molhar a região de raiz, tá? Que é a região que você tem a absorção dos nutrientes propriamente ditos, ok? Não é necessário, seja Vanda, seja Catuleia, Phalaenopsis, enfim, você utilizar 1 litro inteiro dessa solução de adubo em uma única planta, mas o que precisa ficar em mente é que uma vez feita a solução, você deve usar essa solução toda, de uma vez só, nas suas plantas. Esse adubo ele não é exclusivo de orquídea, então você pode sim utilizar esse adubo em outras plantas, em plantas de uso geral, ok? O importante é você não guardar esse líquido pronto. Lembre que assim como um suco nutritivo, um suco de laranja, um suco de fruta nutritivo, vai perdendo seus nutrientes, os nutrientes vão se complexando e decantando, isso também vai acontecer com o seu adubo. Então fez a diluição, aplica o adubo de uma vez só. É importante chamar atenção ainda no quesito adubação, que você, embora deva sim continuar mantendo a adubação das suas plantas, mesmo que elas estejam floridas, você vai sempre tentar evitar aplicar o adubo nas flores. Então, conforme eu já orientei, vocês vão aplicar o adubo nas folhas, vão aplicar o adubo nas raízes, mas evitando sempre a aplicação do adubo nas flores. Eu vou finalizar o nosso vídeo de hoje chamando a atenção para vocês para ventilação, tá?
Ventilação é muito importante. A ventilação evita que sua planta seja acometida por fungos e bactérias. Quer dizer, pelo menos ela reduz a incidência de fungos e bactérias nas suas vandas. Mas ventilação é bom, vento não. Lembre-se que a vanda é como uma camisa suspensa no varal. Quanto mais vento, mais rapidamente ela vai secar e isso pode levar a sua planta à desidratação. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo rápido, é um remake de um vídeo que nós já temos no nosso canal com mais alguns detalhes. Ele foi gravado aqui num ambiente de exposição da SOB, da Sociedade Orquidófila de Belo Horizonte, organizado aqui no Mercado Central, na região central mesmo de Belo Horizonte, por isso Mercado Central, e nós convidamos vocês para continuar acompanhando o nosso canal. Curte aí, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana a todos vocês.